Quão frequentemente Jesus nos desafia na nossa interpretação da vida e da segurança cristã? Quão frequentemente Jesus nos incomoda nos nossos pressupostos, nas nossas formas de pensar, nas nossas formas de imaginar o que é a vida cristã? Com que frequência Jesus faz isso em nossa vida? Eu afirmo que ele deveria fazer isso constantemente. Nós deveríamos ser constantemente confrontados no nosso senso de compreensão do que é a vida cristã, da proposta da vida cristã e de um pretenso conforto numa vida presente em termos uma vida ao lado de Cristo. Ao contrário, Jesus nunca escondeu nos evangelhos que a vida cristã é uma vida marcada por lutas, é uma vida marcada por tribulações, é uma vida marcada por dores. E é clássico Jesus dizendo, como nós estudamos aqui em Marcos 8:34, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre a necessidade de mudar a nossa mente. Jesus tem que nos confrontar nas nossas formas de pensar, sobre a segurança e sobre a própria interpretação do que significa ser cristão. Olá, hoje é sábado, dia 23 de abril de 2022. Nós estamos aqui hoje para estudar Marcos 13. Nós vamos ler os versículos 9 a 11 e depois nós vamos ler o versículo 13. Diz assim, Marcos 13, versículo 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. E o versículo 13 diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como eu estava dizendo, quanto Jesus nos desafia. Nós somos convidados a seguir o caminho de Cristo, nós somos convidados a sermos cristãos, nós somos convidados a entregar a nossa vida a Jesus e muitas das vezes esse convite nos é feito trazendo uma certa ideia de que a vida cristã será uma vida marcada por lutas e desafios, sim, mas que será uma vida em que Deus vai à nossa frente resolvendo todos os problemas, resolvendo todas as dificuldades. Que Deus vai à frente tirando toda a dificuldade que a gente possa enfrentar. Eu já falei quando eu li fiz um estudo, se você voltar nos estudos que nós temos gravados aí na página do YouTube da Lagoinha Castelo, você vai ver que nós fizemos um estudo sobre esse texto do paralelo lá em Marcos 24, quando nós estudamos. Eu já disse que esse texto é um texto bastante complexo, é um texto que vai falar da parúzia, é um texto que vai falar da segunda vinda de Cristo, mas a gente não sabe exatamente em que momento ele começa a falar exatamente da parúzia, a gente não sabe em que momento esse texto menciona problemas e conflitos que vão acontecer já no contexto da igreja primitiva. Atos já vai narrar várias das perseguições, vários dos problemas que estão aqui narrados, já vão acontecer já com a igreja primitiva, mas o ponto central desse texto é que, na verdade não o ponto central, mas um dos pontos centrais desse texto é que Jesus o tempo inteiro tira o foco dos discípulos do olho no futuro, de olhar para o futuro e de preocupar-se com o futuro. O tempo inteiro é uma preocupação com o discipulado hoje, e trazendo uma noção muito clara e muito verdadeira do que é a vida cristã. A vida cristã é marcada por desafios, por lutas, por perseguições. O James Edwards vai falar no seu texto, eu gosto de ler, vocês sabem disso, eu sempre gosto de ler.
os trechos quando estudo, e ele diz assim, no versículo 9 e 10, o ponto apresentado é livrar os cristãos de fantasias utópicas e lembrá-los que a adversidade e perseguição não são aberrações na vida cristã, mas antes a norma. Eu vou repetir isso. O ponto apresentado é livrar os cristãos de fantasias utópicas e lembrá-los que a adversidade e perseguições não são aberrações da vida cristã, mas antes a norma. Marcos, sem dizer quem os trairá, diz que os cristãos serão entregues aos tribunais e às sinagogas e aos governadores e reis. Os cristãos, em outras palavras, serão perseguidos pelos judeus e gentios, por autoridades religiosas e seculares, serão traídos, açoitados, processados por autoridades religiosas e seculares, por causa de Jesus e como testemunha para essas autoridades. Contudo, o sofrimento deles não será em vão, pois haverá um propósito para isso. O sofrimento e a perseguição representarão oportunidades sem precedentes para declarar a fé deles diante de reis, autoridades e governantes. A inevitabilidade da perseguição, aqui ele está mencionando no versículo 11, não deve produzir ansiedade e temor, mas antes a segurança da presença de Deus no Espírito Santo. Os discípulos são mais uma vez lembrados de que a fidelidade não consiste em prever o futuro e determinar as respostas preventivas, mas antes em confiar que Deus lhes dará graça para que completem o serviço em nome do Senhor e, de fato, que Ele falará por intermédio deles, a fim de tocar as mais profundas necessidades dos envolvidos. Fato é que o texto deixa claro que nosso foco não deveria ser o futuro, não é uma preocupação com o futuro, mas o nosso foco deveria ser estar atento que a realidade do Evangelho é uma realidade marcada muitas vezes por perseguição, por uma vida dura, por uma vida pesada, por uma vida difícil, porque esse mundo é duro, esse mundo é pesado e, sem dúvida alguma, marcado pela perseguição. Nós vamos ser, em alguma medida, perseguidos pela fé que temos, nós vamos ser, em alguma medida, perseguidos pela crença que temos. Isso nos deveria nos levar a dois pensamentos, a duas formas de refletir sobre esse tipo de assunto. O primeiro deles é: o convite a ser cristão não é um convite ao conforto nessa terra. Embora Jesus vá cuidar da nossa vida e vai ter cuidado conosco no nosso dia a dia, isso é um fato, também é um fato e Jesus mostra que a vida é dura e que o cristão não estará isento de uma vida de perseguição, de uma vida de lutas, uma vida de dores. Ele não estará isento disso. Então, nós deveríamos lembrar disso. A segunda coisa é o quanto nós temos sido desafiados a Jesus a quebrar essa forma de pensar que cristianismo é um parque de diversões e que cristianismo é um convite à solução dos nossos problemas. Embora eu volto a dizer, Jesus sim se preocupa com nossos problemas, cristianismo é antes de tudo uma entrega da vida a Cristo e uma permissão para que Ele faça aquilo que Ele desejar. Jesus deveria nos desafiar de maneira contínua nos nossos pressupostos. Ele deveria nos desafiar de maneira contínua na nossa forma de pensar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos alvos. Jesus deveria nos desafiar de maneira continuada sobre isso. Nós somos imersos pelo dia a dia e ficamos sonhando com coisas que muito provavelmente não estão passando no coração de Deus e no coração de Jesus como os principais sonhos para as nossas vidas. Essa é uma realidade difícil de digerir, mas é a realidade dos evangelhos. O Senhor Jesus vai dizer, se alguém quiser segui-lo, em Marcos 8:34, que tome a sua cruz e o siga. A ideia de acompanhar a Cristo é uma ideia de sacrifício, é uma ideia de entrega. Por isso a gente deve se perguntar o quanto Jesus tem desafiado nosso senso de segurança e nossa interpretação de que cristianismo é uma vida marcada pelo conforto.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que a vida cristã é uma vida marcada por desafios e é uma vida que será cuidada por Ele, mas não sem desafios. Deus nos abençoe.